Você já ouviu falar em introdução alimentar participativa? Sabe como um bebê deve ser alimentado e o que fazer para que ele coma de forma saudável? Essas são algumas perguntas que minhas convidadas estão respondendo nessa série de programas sobre alimentação de bebês. Então fique ligado, está no ar o Educação! Minhas convidadas são a nutricionista especialista em introdução alimentar participativa, que presta consultoria em escolas e atende gestantes e bebês, Michele Bento, a fonoaudióloga Adriana Fernandes, criadora do projeto Afetoterapia, e a zootecnista Suzana Fernandes, mãe da Ana Clara, de 1 ano e 7 meses, que come de tudo sozinha. Então vamos continuar esse papo gostoso que a gente estava tendo no programa anterior. E eu queria saber, Michele, por que você diz que é legal, por exemplo, oferecer às crianças alimentos em forma de bastão ou então de um dedo? Porque no início da introdução alimentar, a habilidade motora da criança ainda é um pouco limitada. Então, um bebê de 6 meses, sentado, se você coloca alguns objetos na frente dele, o que ele consegue fazer é esticar o braço, agarrar aquele objeto e ele, na maior parte das vezes, vai levar aquele objeto à boca para conhecer. Mas ele ainda não consegue, por exemplo, abrir o punho voluntariamente, então ele não sabe como soltar aquele objeto. Ele ainda não usa muitos dedos para manipular, né? Então ele vai passar a mão, né, e segurar, fazendo essa prensa mais com a mão, né, com a palma da mão. E ele não passa ainda o objeto de uma mão para outra. Então, se a gente pensa em a introdução alimentar participativa ou o BLW, em que a criança vai comer sozinha, a gente precisa facilitar o acesso àquele alimento. Então a gente corta nesse formato de, a gente chama de finger food, para que a criança consiga com facilidade agarrar e levar na boca. Entendi. E o gostoso disso, da introdução alimentar participativa, é que a gente entende, respeita e integra todos os aspectos do desenvolvimento. Então tem que entender em que fase do desenvolvimento motor a criança está, global, oral, para oferecer os alimentos da melhor maneira. Então, né, os estudos chegaram a esse formato, enfim, por tudo que a criança tem a oferecer nesses estágios. E como você está falando, e nós comentamos no programa anterior, quer dizer, a criança ali ela já vai descobrindo o mundo, tem a ver com a coordenação, o desenvolvimento da coordenação motora dela, ela já vai vendo a textura, a cor, né, o processo de aprendizagem, descoberta do corpo dela e do mundo, podem já começar nessa coisa tão natural que é a alimentação, como é a respiração, não é isso? E como é que deve ser essa apresentação? Essa apresentação ela deve levar em conta o desenvolvimento da criança. E aí, como isso acontece na prática, né? Vai apresentando o alimento, conjugando com o desenvolvimento. Você falou agora, não passa de uma mão para outra, tem que ser em forma de bastão. Você deu toda uma explicação sobre isso. Dá mais dicas, Michele. Então, com o passar dos meses, a criança vai começando a aprender como abre a mão. Ela já pode pegar aquele alimento e empurrar para dentro da boca, né? Porque ela já sabe abrir a mão, então ela consegue empurrar. Depois ela começa a usar os dedos para movimentar, já inicia o movimento de pinça. Então, a gente já não precisa adaptar tanto o formato do alimento, porque ela não vai somente agarrar, ela já consegue, com os dedinhos, pegar objetos menores. Então, por exemplo, uma folha de espinafre cozida e picadinha, ela agarra fazendo esse movimento e leva para dentro da boca. Um pedaço, um cubinho de cenoura um pouco menor, ela consegue da palma da mão empurrar para dentro da boca. E aí a gente já pode adaptar menos aquele alimento e trazer ela um pouco mais para próximo do que é a comida que a família come. A gente tenta sempre usar os mesmos alimentos que a família come desde o início, até para que a criança se sinta integrada naquela refeição. Certo. Mas ainda precisa de alguma adaptação, e essas adaptações vão sendo cada vez menos necessárias. Entendi. Então, o que você está dizendo o tempo todo para mim é o seguinte, não precisa ficar fazendo aviãozinho, nem ficar pegando e dando na boca da criança. Deixa ela se alimentar por conta própria, assim. Claro, você vai ajudar, obviamente, você vai falar, se alimenta aí, não é isso? Você vai ajudar, você vai estar ali orientando, né, guiando de uma certa forma, mas não dando na boca.
Não há nem problema de oferecer na boca, né? A autoalimentação é uma das maneiras de se oferecer e não necessariamente ela é a melhor. Certo. Eu falei no último programa, né, que o interessante é que funcione bem para aquela família. Então não é a única forma. O que não é legal é tentar usar meios de fazer a criança comer além do que ela está dizendo que quer. Entendi. Então, se a criança não está querendo aceitar mais alimentação ou comeu uma colher e não quer mais, não cabe a gente dizer que aquilo foi muito pouco, que ela precisa de mais ou de menos, porque ela é a melhor para dizer que, bom, já estou saciada ou não, eu quero comer um pouco mais. Mas por que eu te fiz essa pergunta, Michele? Porque às vezes os pais não querem que a criança se lambuze, né? Que suje a cozinha e etc e tal. Então o que eu queria saber de você é assim, até que ponto é bacana, né, a gente estimular que ela realmente pegue os alimentos sozinha ou e evitar colocar, dar sempre colherzinha na boca e dar sempre na boca. Muito embora, claro, seja muito mais trabalhoso, eu acredito, né? Para limpar tudo. Sim, a grande desvantagem do BLW, da Introdução Alimentar Participativa, é a sujeira. E nem todo mundo está disposto a, toda vez que a criança come, tem que limpar, lavar a criança, limpar o chão. É trabalhoso. Mas a gente consegue, mesmo oferecendo na colher, a gente consegue respeitar a vontade da criança, né? Basta não... A gente não precisa, para oferecer na colher, a gente não precisa fazer aviãozinho ou colocar alguma coisa na frente da criança para distrair, a gente pode oferecer a colher. Então, bota aquela colher na frente da criança, deixa que aquele bebê olhe para a colher, abra a boca, receba aquela colher. É diferente de tentar colocar a qualquer custo dentro da boca da criança, né? Você me perguntou até que ponto vale a pena, né, deixar a bagunça. Sim, sim. Vale a pena deixar até o momento que aquilo é bom para quem está envolvido, né? Porque se aqueles pais estão vendo a bagunça o tempo todo, isso gera uma ansiedade, passa a ser um momento estressante. Já não fica uma energia legal, né? E a criança percebe aquela ansiedade, percebe que o clima ali não tá bom e isso deixa o momento da refeição mais tenso, né? Deixa de ser agradável. Então, é bom deixar, por isso que é importante que seja escolhida uma metodologia que a família vá conseguir conduzir de maneira agradável. Sempre respeitando o tempo dela, né? No programa anterior nós dissemos que é importante não fazer a papinha e sim mostrar os alimentos diferentes para ela já ir ali aprendendo a cor, né? Não misturar tudo, o sabor, né? Então a gente deve deixar a criança bem à vontade ali em relação a isso. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como preparar os legumes? Dicas para a preparação dos legumes para os bebezinhos. Primeira opção, sempre no vapor, porque quando a gente não tem aquele contato com a água, então a perda nutricional é menor. E o tempo de cozimento no vapor também é um pouquinho menor, né? Então é menos tempo de contato com o calor. Mas a gente também tem a opção de fazer direto na água, mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Precisa ser o mínimo possível de água e a gente precisa deixar a água ferver antes de colocar os alimentos. Quando a gente coloca o legume e vai aquecendo a água, a passagem do nutriente para a água é maior. Se a gente já coloca com a água fervendo, a gente faz um choque térmico, sela a superfície do alimento e a gente tem menos perda nutricional. Olha que interessante. Então, são as duas melhores maneiras. Pensando no BLW, que a criança vai comer sozinha, a gente pode ainda fazer o cozimento no forno, que é até bom porque você faz aquela superfície mais seca e facilita na hora de segurar. Se você cozinha no úmido, no vapor ou na água, o alimento tende a ficar mais escorregadio. E aí, bem no iniciozinho do BLW, quando a criança ainda não tem muita habilidade motora, o forno pode ajudar porque fica mais fácil. Assadinho, né? Assa. Sim, assa, e aí fica com aquela superfície mais sequinha, crocante, e a criança consegue agarrar melhor. Então, isso facilita a alimentação. Maravilha. Você fala muito dessa questão também da hora de comer, ser agradável, ser uma hora meio de brincadeira, não é isso? Sim. E aí, que momento se escolher para estar oferecendo esse alimento para a criança? Então, o ideal é que você ofereça quando a família for comer, tentar... Respeitar mesmo os horários, né? A gente vai falar de BLW, falando de BLW, que o BLW, ele é uma coisa bem natural, né? O processo todo, ele deve ir caminhando mesmo no ritmo do bebê. E aí, como é que a gente dá a oportunidade? Sentou na mesa para comer, a criança participa. Isso é natural. Tá todo mundo comendo? Então, aquele bebê também vai ter um alimento disponível para mexer, explorar, levar na boca. Isso é a maneira mais adequada, né? Fazer pelo menos 3 refeições com a família durante a semana reduz o risco de transtorno alimentar em crianças e adolescentes. Nossa! Precisa de 3 semanais, né?
E a gente vê que a maior parte das famílias não consegue fazer nenhuma. Então é muito importante ter esse momento de troca ali com a família, porque passa a ser um momento prazeroso mesmo, né? Você gosta de estar todo mundo, a mãe, o pai, os irmãos, todo mundo na mesa, as pessoas conversam. Então a relação fica bem legal. Suzana, você que usou, né, a introdução alimentar participativa com a Ana Clara, ainda usa. É complicado para você, ou foi complicado, por exemplo, você se alimentar e ao mesmo tempo dar conta da alimentação dela naquele momento? No mesmo momento? Foi complicado? Bastante complicado. E aí muitas vezes você deixou de comer? Como é que você transou isso? Geralmente eu comia depois. Muitas vezes a gente não colocava realmente junto no mesmo horário. Foi difícil seguir essa norma aí, essa orientação da Michele, né? De comer ao mesmo tempo. De comer ao mesmo tempo, sim. Michele... Até mesmo pela sujeira, né? Sim. Eu sempre fiquei um pouco nervosa com a sujeira. Com a sujeira. Michele, qual a dica que você tem? Alguma dica para as mães em relação a esse problema aí que a Suzana falou? Como a gente não precisa fazer todas as refeições, é importante fazer pelo menos algumas. Então, os lanches normalmente são mais fáceis, né? Porque é um número limitado de alimento. Bem no início, normalmente a criança só come fruta, e aí a sujeira acaba sendo um pouquinho menor. Então, você acaba conseguindo, né, conciliar pelo menos essa refeição. Então, você vai tomar o seu café da manhã, dá um pedaço de mamão, um pedaço de banana para a criança e deixa ela comer sozinha. No BLW é um pouco mais fácil de fazer as refeições em família, porque a criança come sozinha. Você não precisa oferecer, né? Diferente de quando você faz um método tradicional, que você realmente precisa ter atenção, né? De oferecer a colher, né? Então, você acaba não conseguindo conciliar. Fica um pouquinho diferente, mas mesmo no método tradicional, com a fruta fica um pouco mais fácil. Pelo menos quando a criança cresce um pouco mais, né? Sim, porque aí, se você já não precisa amassar e oferecer tanto na colher, a criança aí ela já consegue sozinha pegar e levar na boca, mesmo que você tenha seguido um método tradicional no início. E daí você passa a fazer as refeições em família. Depois de 1 ano de idade, como a criança já começa a comer realmente a comida da família, isso é o recomendado, fica mais fácil ainda. Então, se você não consegue no princípio, começa a fazer isso um pouquinho mais tarde, quando a criança já realmente consegue comer mais sozinha, a alimentação já foi bem estabelecida. Em algum momento você pode começar, nunca é tarde para começar. A gente está no finalzinho desse bloco. Adriana, eu vou deixar uma pergunta para você refletir durante o intervalo. É o seguinte, a Michele estava falando da importância dessa participação da criança em pelo menos 3 vezes por dia, por semana com a família, para evitar transtorno alimentar na adolescência. Eu queria as suas observações no consultório. Eu sei que você não é psicóloga, não tem psicóloga aqui, mas como fonoaudióloga, é uma profissional que está muito tempo trabalhando com isso, eu acho que você pode dar uma dica para a gente do que é isso, como isso pode se explicar. Vamos tentar explicar isso de alguma forma. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda!